A gente retorna a Brasília, vetada a prorrogação até 2027 da desoneração da folha de pagamentos. A gente volta a Brasília com André Anelli. André, o prazo expirava hoje e o presidente Lula decidiu ouvir, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Como é que o Congresso recebeu essa notícia, hein? O Congresso ainda não se manifestou em relação a essa notícia, porque foi uma notícia que saiu agora há pouco e que, inclusive, Tiago, ainda é extraoficial. Essa notícia não foi publicada no Diário Oficial da União e isso deve acabar ocorrendo nas próximas horas. Pela nossa apuração, Lula vetou sim integralmente o projeto de lei que prorrogava a desoneração da folha de pagamento para os 17 setores que mais geram empregos no Brasil e hoje, de fato, era o último dia para a análise presidencial dessa medida que foi aprovada com folga no Congresso Nacional. Pelo projeto, os empregadores deixavam de pagar 20% de impostos sobre a folha de funcionários e o tributo podia ser calculado sobre a receita bruta da empresa, em percentuais entre 1% e 4,5%. O projeto também incluía a desoneração da folha de pagamento de municípios com menos de 142 mil habitantes. O veto a essa medida da desoneração foi uma solicitação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como você disse, né, Tiago? Ele que inclusive deve realizar uma entrevista coletiva amanhã, ou seja, sexta-feira pela manhã, aí em São Paulo, para então dar explicações sobre essa decisão do governo federal. O Palácio do Planalto já esperava, já tem a expectativa, na verdade, de que esse veto seja derrubado pelo Congresso. O Congresso ainda não se manifestou, aguarda então a publicação dessa decisão do fim do veto, da prorrogação da desoneração da folha de pagamento pelos próximos 4 anos. Quando houver então essa publicação, no máximo até amanhã de manhã, aí sim vai ser possível uma maior repercussão a respeito dessa decisão tomada agora há pouco pelo governo federal, Tiago. Sem dúvida, e claro que essa decisão deve estar publicada amanhã no Diário Oficial, o Jovem Pan vai acompanhar. Até já, André, e só lembrando que a indústria já está se posicionando em relação a esse veto. O Ciesp, que é o Centro das Indústrias aqui do estado de São Paulo, que é presidido pelo empresário Rafael Servoni, já criticou a medida. Bom, Dora Kramer, de uma certa maneira, o presidente Lula teria sido convencido por Fernando Haddad por causa da renúncia fiscal e as contas públicas no Brasil estão no foco dessa discussão. É uma vitória política em cima dessa questão econômica? Do ministro Fernando Haddad, Sobre eu acho Lula. que não é nem uma questão política, a questão é, sobretudo, econômica, porque seria uma incoerência, enquanto o ministro está ali lutando por mais arrecadação, o presidente, se ele não atendesse o ministro, não estaria sendo coerente. E nos últimos dias, depois daquela coisa da meta fiscal tal, ele vem se alinhando, convencido a se alinhar nessa posição do ministro Fernando Haddad. Agora, como você já trouxe a repercussão da indústria, haverá repercussão negativa. No Congresso, eu não sei se exatamente o equilíbrio das forças, a correlação de forças, garante que o veto será derrubado, mas haverá uma forte reação, sem dúvida alguma, porque o Congresso estava alinhado, pelo menos uma boa parte do Congresso, alinhado com essa proposta de prorrogação da desoneração das folhas. Pois é, Kobayashi, os efeitos para o setor produtivo, 17 setores seriam beneficiados com essa desoneração da folha, isso consequentemente poderia gerar mais empregos, mas é uma troca, né? Pois é, isso escancara, na verdade, se vem mesmo do Fernando Haddad, como, claro, parece ser o caso, né, um pleito dele para que isso fosse vetado, isso demonstra a diferença do que se espera de um ministro da Economia ou do que se espera de um ministro da Fazenda. Porque se é uma medida que seria boa para a economia, seria essa. Geraria mais empregos, isso aqueceria o mercado, seria mais dinheiro circulando na sociedade, mas é uma pauta que é boa para a economia, mas não é boa para a Fazenda. Nesse caso,
É boa para a Fazenda e não é boa para a economia a decisão do presidente Lula de vetar, porque a Fazenda vai arrecadar mais com os impostos da folha de pagamento e, claro, naquela sua missão de arrecadar a ponto de gastar mais, de chegar mais perto, claro que não vai chegar no déficit zero prometido para o ano que vem, vai chegar mais perto do que se precisa para gastar o tanto que este governo tem gastado. É o gasto público impactando as principais decisões, inclusive essa, que poderia ser muito boa para a nossa economia, para o setor produtivo principalmente.